em pleno carnaval, morte de uma grande autoridade política da esquerda petista, gente, tá? Morte acabou de ser confirmada, eu vou trazer todos os detalhes e destaques, inclusive a causa da morte também acabou de ser divulgada, eu vou trazer essa notícia que devastou, gente, tá? O PT, a esquerda, agora neste exato momento. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Flávio Bolsonaro acabou de soltar uma bomba contra Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? O Flávio Bolsonaro, que vem crescendo de forma avassaladora nas últimas pesquisas, acaba de soltar a maior bomba contra o Lula. E é claro que eu vou trazer também esta informação em todos os detalhes e destaques. E avança, gente, tá? A questão da inelegibilidade, Lula fora da eleição de 2026, acabou de avançar. E essa notícia desesperou a esquerda, o PT, agora, neste exato momento, gente, tá? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Spoiler vai ser bem rapidinho, tem muita informação para trazer aqui nesse boletim, mas não vou ficar aqui dando spoiler, senão vai ficar muito longo, muito extenso. Já vou começar aqui de forma rápida, breve e bem objetiva, daquele jeitinho que eu sei que todos vocês gostam. Rapidamente, só não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E também tem uma revelação bombástica que o Nicolas Ferreira acabou de fazer neste exato momento sobre a eleição de 2026, gente, tá? Pegou o Brasil inteiro de surpresa essa declaração do Nicolas Ferreira, e eu vou trazer também ele falando, explicando todos os detalhes. Não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal. Aqui embaixo vai ter a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se, ó, clica em cima, faz isso aqui, clica em cima, automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Gente, eu assisti esse vídeo aqui, eu até sugiro para vocês o seguinte, larguem tudo que vocês estão fazendo para prestar muita atenção, porque aqui nesse vídeo, gente, tá, o Kilter colocou algumas imagens aqui que eu confesso para vocês que eu fiquei aterrorizada com o que foi mostrado dentro desse desfile que homenageou o Lula. Isso aqui, gente, mostra a crueldade, a perversidade, o lixo que foi esse desfile dessa escola de samba que fez propaganda escancarada para o Lula em pleno ano eleitoral. E é por isso aqui e muito mais que o Lula deve ficar fora da eleição de 2026. É uma bomba contra o Lula isso aqui, vejam só. Os evangélicos foram retratados com desgosto dentro de uma lata. Bolsonaro foi colocado como um palhaço dançando dentro da prisão. Lula era o herói principal e homenageado pela escola de samba. Tudo isso durou 1 hora e 20 minutos em horário nobre de rede nacional, enquanto artistas da Lei Rouanet desfilavam e a Globo rasgava elogios. E pior, esse desfile absurdo custou mais de R$1 milhão do seu dinheiro de impostos, dinheiro público. Tinha estrela do PT, jingle do Lula e cantores fazendo L em horário nobre de televisão. Até o próprio Lula chegou a descer do camarote para receber a homenagem em pessoa na pista. Isso é claramente propaganda eleitoral antecipada, abuso de poder econômico e, portanto, crime eleitoral. Não podemos aceitar isso calado. Se o Bolsonaro foi declarado inelegível por fazer uma manifestação gratuita, sem dinheiro público, nada mais justo que o Lula também se torne inelegível por conta desse desfile com o nosso dinheiro de imposto. Compartilhe esse vídeo para mostrar a verdade sobre esse desfile absurdo e comente aqui, Lula inelegível. Os evangélicos. Coloque aqui embaixo nos comentários, gente, tá? Lula inelegível, Lula fora da eleição. Isso é um escárnio, né, gente? Isso aqui é o que eu chamo de um verdadeiro tapa na cara da sociedade. O Lula realmente, como disse o doutor Jeffrey Chikine, escarrou na cara do STF e do TSE com esse desfile, com essa propaganda eleitoral antecipada, gente, tá? E agora o nosso menino de ouro, né, gente? Quando o nosso menino de ouro, se ele falou, a água parou. Vejam só, gente, a denúncia gravíssima que o Nicolas Ferreira acabou de fazer. Vocês sabem que quando o Nicolas fala, incomoda muito Lula, os seus cupinchas, a sua base, porque eles sabem que quando o Nicolas fala, é visto por milhões de brasileiros. E vejam só o que o Nicolas Ferreira acabou de fazer contra o Lula da Silva. Vejam só.
A real é que os caras estão usando qualquer coisa para duas coisas. Primeiro, para putaria. E segundo, para poder fazer agora, né, inovaram para fazer campanha política. Inclusive com a tua grana, sabe? Vários dos blocos ali foram feitos com dinheiro da Lei Rouanet, que é o teu dinheiro. Então, assim, você agora, principalmente, né, que é um cristão, você foi zombado, né, colocado ali de forma caricata, através ali de um desfile que o Lula, né, apoiou. É o teu presidente, tá certo? É o presidente do Brasil hoje, que deveria estar, né, unindo as pessoas, está dividindo as pessoas, colocando os conservadores em lata de conserva, colocando literalmente a gente ali numa lata, né, zombando, inclusive da nossa própria fé. E tem muito evangélico que chega com um papinho pra mim: ai, Nicolas, não pode nem falar de política, tem que diferenciar a igreja e a política. Tá, na hora do cristão votar, ele é cidadão. Na hora do cristão pagar o imposto, aí ele é cidadão. Na hora dele emitir opinião a respeito de questões políticas, ele não pode falar? Peraí, vocês querem que a gente seja cristão só dentro da nossa igreja? Só dentro da nossa casa? Não. O cristão, ele pode ser cristão onde quer que ele for. Por que ele não pode falar de política? Isso daí só beneficia quem está ganhando com isso. O cristão foi chamado para ser luz e sal da terra. E a luz você não esconde debaixo de uma cama, não. Você tem que iluminar as coisas. Então é inacreditável como as pessoas, elas colocam uma venda e esquecem até de si próprios, dos problemas que ela vivencia, para poder ficar pulando algo que no fim das contas gera o quê? Gera o quê, caramba? Não tô falando que, ai, você tá me impedindo de ser feliz, de ter alegria. Você faz o que você quiser da tua vida, meu irmão. Agora, enquanto você não se convencer de que você está sendo enganado e quem paga a conta no resto do ano inteiro, não são eles, mas é cada um de vocês, você precisa assumir que a responsabilidade de fato é sua. Não você que acordou, não você que trabalha e que não compactua com isso. Inclusive tem uma pesquisa que mostra que a geração Z, né, 85% rejeita esse tipo de coisa. Por quê? Porque a gente quer algo melhor. Pra quem ainda não acordou, acorda. Porque depois que a festa acabar, quem vai limpar e quem é o trouxa da história é você. É isso aí, gente, tá? Nicolas Ferreira lavou a alma do povo brasileiro, né? Porque quando é pra criticar, o cristão não pode. Claro que pode, gente. Cristão pode criticar, sim. E os evangélicos, os cristãos estão revoltados, gente, tá? Com o que foi... com o escracho, né? Com o escárnio que foi apresentado durante esse desfile do Lula da Silva, gente. Claro, isso pode custar muito caro, porque sim, gente, tá? Tinha cristãos que votavam no Lula, tinha evangélicos que votavam no Lula, e será que agora vão votar a partir desse escárnio que foi, né, feito durante o canal, esse lixo de carnaval? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Ou seja, no meu ponto de vista, o Lula deu seu maior tiro no pé, perdeu muitos votos aí com esse lixo de desfile. Vamos lá, gente, daqui a pouco, tá? Tragédia acabou de ser anunciada, confirmada. A esquerda está de luto, gente, tá? Um petista teve a sua morte confirmada. Petista morreu em pleno carnaval. Eu vou trazer essa bomba daqui a pouco para vocês, porque agora o Flávio Bolsonaro, gente, tá? O Flávio Bolsonaro acabou de confirmar a pior notícia para Luiz Inácio Lula da Silva. Para quem estava duvidando, tá aqui, gente, agora é oficial. Crimes do PT. Flávio Bolsonaro diz que vai acionar o TSE contra o desfile sobre Lula. O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou que vai sim acionar o Tribunal Superior Eleitoral contra o desfile que homenageou o Lula do PT na noite do último domingo na Marquês de Sapucaí, no Rio. O filho número 1 do ex-presidente Bolsonaro criticou o que chamou de ataques pessoais ao ex-presidente, né? Ao Bolsonaro e à instituição família, em referência a alegorias presentes na apresentação da Acadêmica de Niterói. Nossa ação contra os crimes do PT na Sapucaí com dinheiro público será protocolada rapidamente no TSE. Além dos ataques pessoais a Bolsonaro, eles atacaram o maior projeto de Deus na Terra, a família. Vamos vencer o mal com o bem, escreveu o parlamentar nas redes sociais. O desfile da agremiação de Niterói retratou os ex-presidentes Michel Temer, Jair Bolsonaro, adversários políticos de Lula. Bolsonaro é reverenciado em 2 momentos na comissão de frente, vestido como palhaço, usando uma faixa presidencial, e ao final da apresentação como palhaço Bozo, preso e utilizando uma tornozeleira eletrônica danificada, gente. Então,
Nem no desfile, gente, tá? O Lula, esse carnavalesco aí dessa escola, esqueceu do Bolsonaro. Eles não conseguem esquecer o Bolsonaro. E atacou o Bolsonaro de forma covarde, sorrateira, cruel, porque o Bolsonaro não pode se proteger. Ele está lá, ele foi calado pelo ministro, né, pela Suprema Corte, pelo STF. E o Bolsonaro, lamentavelmente, não pode nem se proteger. Ele não tem nem como... É triste, gente, é triste, mas tem que falar Bolsonaro para proteger o fiel escudeiro do seu pai. Está aqui dizendo, afirmando que sim, vai acionar o TSE contra o desfile cabuloso do Lula, gente, tá? E tem mais notícia triste para essa cambada que foi homenagear o Lula. Escola de samba que homenageou o Lula é favorita para ser rebaixada, gente, tá? E eu só tenho uma frase para dizer aqui, bem feito. Muito, muito bem feito. Tomara que se ferre mesmo essa escola por ter tido a coragem de fazer esse escárnio com o carnaval aqui no Brasil. Tá aqui a notícia, ó. A julgar pelo histórico de resultados do Carnaval do Rio, a Acadêmica de Niterói é a favorita para rebaixamento do grupo especial. Trata-se da escola de samba que fez a homenagem ao Lula na Sapucaí. O grupo especial é a elite do desfile na Sapucaí. Quase todas as escolas que abriram o evento nos últimos 20 anos foram rebaixadas, conforme mostram os registros da Liga Independente da Escola de Samba. As exceções foram apenas 2010, 11 e 22, respectivamente. Unidas da Ilha, São Clemente e Imperatriz abriram o desfile. Então, escola notava, né? A escola novata, risco de Lula. Ou seja, escola novata já começou com o pé direito, né? Foi homenagear o Lula e pode ser rebaixada logo de cara, gente, tá? Para desespero de muitos. Inclusive, gente, falando em desespero, o Lula não deve ter gostado muito dessa notícia aqui veiculada no UOL, onde ele jorra ali alguns milhões, viu? Do nosso imposto. Sinopse de desfile exalta marcas de Lula e ignora casos de corrupção. A própria mídia de esquerda detonando esse desfile que aconteceu para homenagear o Lula. Ou seja, poxa, o Lula no seu grande devasso histórico político, né, que é político de longa data, só teve coisas boas, só teve vitórias, só teve conquistas? Claro que não. A própria mídia de esquerda está perguntando aqui, ó, mas por que não se falar em corrupção? Cadê o escândalo da Lava Jato, o escândalo do Mensalão? Porque tudo isso está, né, na trajetória do Lula. Por que não se falou em escândalos de corrupção? Por que não se falou? Por que não mostrou naquele teatrinho lá o Lula sendo preso pelo Sérgio Moro? Por quê, gente? Então, nem a mídia de esquerda aguentou passar pano para esse escárnio que aconteceu. A Acadêmica de Niterói levou, né, na verdade, para Sapucaí, menção, principais marcas do governo, na homenagear o presidente, tal. O que é que vai ter no desfile? O que faltou, na verdade, né? O que é que faltou no desfile? Foi mostrar que o Lula foi preso por corrupção, né? Lá o desfile não falou do triplex. Cadê que não mostrou lá uma imagem de um sítio, né? Sítio de Atibaia. Por que não mostrou um triplex? Por que não mostrou malas de dinheiro, né? Por que não mostrou o pessoal que delatou o Lula na época lá, o Joesley Batista? Pô, gente do céu, interessante, né? Na trajetória política do Lula, só coisa boa, só vitórias, só conquistas. É, gente, tá? Nem a mídia de esquerda conseguiu passar pano, né? Então, a homenagem aí ao Lula ignorou casos de corrupção. Por que será? É simples entender. Porque ele está em pleno ano eleitoral e ele jamais iria autorizar que colocassem R$1 milhão na escola que fosse mencionar Lula a corrupção. Gente, é assim, é um dos maiores escárnios da política brasileira. Sem a menor sombra de dúvida, foi um dos maiores... Segundo aí alguns juristas, né? Inclusive eu vi agora um vídeo de um parlamentar de direita. É um dos maiores, uma das maiores manifestações, uma das maiores campanhas eleitorais antecipadas que já aconteceu na história da política desse país, sem precedentes. Nunca aconteceu nada parecido com isso que aconteceu. E o TSE, gente, tá?
deve sim declarar o Lula inelegível. Falando em desespero na esquerda, gente, tá? Um petista de carteirinha teve a sua morte confirmada. É esse que está aqui agora na sua tela. Inclusive, grande aliado histórico de Lula da Silva, ó, de longa data. Tá aqui. Morreu em pleno carnaval, gente, tá? Morre Renato Rabelo, ex-presidente do PCdoB, aos 83 anos. Diga-se de passagem, está petista de carteirinha, lulista de carteirinha. Tá aqui a informação, eu vou colocar, inclusive tem aqui, ó, imagens do Lula. Não, Fabiana, será que ele é petista mesmo? Será que é lulista mesmo? Então, para quem tinha alguma dúvida, tá aqui. Mas antes vamos entender o que aconteceu? Tá aqui. O político Renato Rabelo, que presidiu o PCdoB, partido de extrema esquerda, né, gente, tá? Entre 2001 e 2015, morreu hoje, aos 83 anos de idade. O PCdoB anunciou a morte e colocou Rabelo como um dos mais importantes dirigentes da sua história. Nos últimos 3 anos, o Renato dedicou-se a cuidar da saúde, sem deixar de contribuir com o PCdoB. No período mais recente, lutou de modo tenaz e tal. E deixa esposa, Conceição, filhos. Tá aí, a bandeira estrelada, Dirigente trabalhou. Renato destacou-se na luta política. Rabelo deixou o comando da legenda em 2015, propôs, ele ficou ao cargo. Tá aqui a informação, gente, tá? E o Lula, a outra tá aqui na tela. Para quem tinha aí alguma dúvida, tá aqui. Lula lamenta, gente, tá? Lamentou Lula, né? O aliado histórico aí da política, Lula lamentou a morte de Renato Rabelo e destaca aí a trajetória. Tá aqui, gente, para quem... tá aqui o petista ao lado aqui do Lula. Tá aí a informação atualizadíssima. Lula da Silva deve ficar fora da eleição de 2026. E vocês vão entender o porquê, gente, tá? É muito mais grave do que a gente imaginava e a Justiça Eleitoral não deve perdoar o que aconteceu agora, gente, tá? Assistam com muita atenção. Lula fora da eleição de 2026. Bomba gigante, vejam só. Se o Lula não ficar inelegível depois do que ele aprontou ontem naquele lixo de carnaval, será um verdadeiro atestado que as eleições de 2022 foram uma fraude. Que o TSE verdadeiramente favoreceu o candidato do PT em 22. Agora, se o TSE for uma instituição séria, imparcial, já considerem Lula inelegível. Olha aí, Lula escarrou na cara do TSE. E não podemos esquecer que o TSE declarou a inelegibilidade do presidente Bolsonaro porque ele subiu no 7 de setembro em um caminhão particular. O TSE condenou o presidente Bolsonaro à inelegibilidade por abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Chamamos isso daqui do que então? O TSE disse que o presidente Bolsonaro aproveitou da visibilidade institucional para pedir apoio político. E como podemos chamar isso daqui? Esse povo de vermelho com a estrela do PT no colo fazendo L. Não é campanha antecipada? E não podemos esquecer que em 2022 o TSE também censurou o documentário do Brasil Paralelo, Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, sob o pretexto de proteção do processo eleitoral. Lembram disso? Tem claro o uso de imagens. Qualquer imagem da celebração oficial da propaganda eleitoral é tendente a ferir a isonomia, pois explora a atuação do chefe de Estado em ocasião inacessível a qualquer dos demais competidores para projetar a imagem do candidato. Eu vou acompanhar com todos os cuidados o ministro relator, incluído aí a parte da linha C da decisão, que é a que me preocupa enormemente. Não se pode permitir a volta de censura sobre qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. E agora, TSE?
pau que bate em Chico, bate em Francisco. E nesse lixo de carnaval do Lula, sustentado com o teu dinheiro, bancado com dinheiro público, teve também intolerância religiosa. Colocaram os conservadores, os cristãos, os evangélicos, as famílias dentro de uma lata. Tornar Lula inelegível não é vingança nenhuma, é precedente criado pelo TSE. É isso que vamos ver agora, se essa justiça brasileira é realmente imparcial. Se você quer Lula inelegível por paridade, por isonomia, por igualdade, curta e compartilhe esse vídeo. Compartilhem esse vídeo já. É um verdadeiro lixo, né, gente? Tá? Eu assisti, foi até a primeira vez na vida que eu assisti uma apresentação de uma escola de samba, porque eu tava de olho mesmo, olho clínico. Eu tava vendo aquele ali com uma lupa, gente, tá? E assim, foi um show de horrores, aquele desfile categoricamente fazendo campanha eleitoral antecipada para Luiz Inácio Lula da Silva, gente. Então, segundo o Dr. Jeffrey Schicchini, se tivermos um TSE imparcial, que eu acho que tem tudo para acontecer, porque agora, a partir de junho, teremos o ministro André Mendonça na presidência da República. A gente sabe muito bem que é um dos ministros mais íntegros, justos e honestos, aquele cara que vai de acordo com a lei que nós temos dentro do STF neste exato momento. E ele vai estar lá capitaneando aquele TSE que pode deixar Lula inelegível fora da eleição de 2026. E não para por aí não, gente, tá? Segundo o nosso queridíssimo Rony Gabriel, o que essa escola fez para o Lula configura crime eleitoral, mas assim, sem precedentes. Assista, porque até agora que a gente viu, né, gente, tá? Eles estão tentando normalizar. Mas será que isso aqui que o Rony Gabriel acabou de explodir para o Brasil inteiro, será que isso aqui eles vão conseguir esconder do Tribunal de Justiça Eleitoral? É praticamente impossível, gente, tá? Já considerem Lula inelegível, fora da eleição de 26, porque o que aconteceu é muito mais grave, é muito pior do que a gente imaginava e foi exposto pelo Rony Gabriel. Vejam só. Ficar inelegível, o Lula pode ficar inelegível, ele acaba de cuspir na cara do STF e tudo isso pode fazer parte de uma estratégia dele. Quer entender essa história? Pega a pipoca, segue o Rony, que eu vou te contar tudo. Bom, nesse momento está acontecendo um desfile na Sapucaí, com transmissão nacional, pago com dinheiro público, onde está sendo homenageado Luiz Inácio Lula da Silva nessa escola de samba Acadêmicos da Niterói. Lula, que já invadiu a pista no desfile da Acadêmicos da Niterói, está acompanhando o desfile na Sapucaí com ministros e presidentes de estatais. Ministros e presidentes de estatais. E o detalhe é que durante o desfile o material de Lula foi distribuído no carnaval em São Paulo. A gente já sabe que a lei eleitoral proíbe propaganda antes do dia 16 de agosto, principalmente com financiamento de dinheiro público. Esse caso é pior, porque o jingle é citado numa parte da música, além do número 13 que é citado o tempo todo. Bom, isso aí eu acho que já ficou claro para vocês, só tem um porém. Esse aqui foi um motivo que tornou Bolsonaro inelegível. Aqui em outro ângulo, uma das maiores manifestações da história que aconteceu em Brasília em 7 de setembro de 2022. O detalhe é que o TSE condenou, o Bolsonaro pelos atos de 7 de setembro, só que foram dois momentos, o momento do desfile cívico, pago com dinheiro público e assim por diante, e depois Bolsonaro saiu do desfile cívico e foi para a manifestação que aconteceu em outro local. Sem dinheiro público, as pessoas foram porque quiseram, ele ainda saiu dali e foi para São Paulo naquele mesmo dia, que foi quando ele enfrentou Alexandre de Moraes e, bom, o inferno começou. E presta atenção no voto, por exemplo, da Carmen Lúcia nessa época. Bom, ela fala aqui sobre a confusão deliberada da função de presidente da República e de interesses particulares dos candidatos na chapa para presidente e vice-presidente. Aqui embaixo ela fala que o eleitorado foi convocado utilizando para isso o aparato público. Eu, ministro, missão dada, missão cumprida, seu voto para tornar Bolsonaro inelegível diz que em razão do desvio de finalidade eleitoreiro envolvendo o uso de bens, serviços e recursos públicos de vultuosos valores investidos, prerrogativa
negativas decorrente ao cargo ocupado pelo candidato na época à reeleição. Ou seja, aquilo que eles aplicaram a Bolsonaro, o Lula tá fazendo muito pior, sabe disso, isso que me chama muita atenção, e tá cuspindo na cara do TSE, porque a própria Carmen Lúcia e o ministro André Mendonça, que vai ser o vice-presidente do TSE, já avisaram que esse desfile pode sim configurar campanha eleitoral antecipada. Mas por que mesmo assim eles fizeram? Bom, um motivo número 1 pode estar no fato de que estava tudo pré-planejado e eles simplesmente deram continuidade porque precisava desfilar e estava assim, os carros estavam prontos, o enredo estava pronto e resolveram assumir o risco. Mais um motivo número 2, bom, o motivo número 2 está aqui. Nessa mesma época, quando o candidato era Lula contra Jair Bolsonaro, a pesquisa Genial Quest dava 22 pontos de diferença de Lula para Bolsonaro. E a mesma pesquisa, a mesma época, só que 4 anos depois, dá apenas 7 pontos de diferença e a 5 pontos no segundo turno. Basicamente, o cidadãozinho aqui sabe que está extremamente desgastado e que o Flávio em breve deve passar ele em todas as pesquisas. Ou seja, ele está tentando apenas se fortalecer ou está criando uma narrativa? E se está criando, que narrativa seria essa? O desgaste a gente sabe que não acabou, porque o careca do INSS já está preparando uma proposta de delação premiada. Irritado com a prisão do filho e foco em sua mulher, careca prepara uma proposta de delação premiada. Um dos pontos é expor os negócios com o Lulinha, o filho do Lula. Ou seja, o desgaste do cachaceiro da República está muito longe de acabar e ele sabe que ele não pode nesse momento contar com o Supremo Tribunal Federal porque até ele mesmo está de birra com o Toffoli. E se ele não tem lá tanto aparato do Supremo, o TSE na mão dos ministros indicados por Bolsonaro, ele desgastando cada vez mais, o que vocês fariam? Perderiam a sua última eleição ou criariam uma narrativa de perseguição? Vem muito a calhar uma inelegibilidade por algo que ele vai dizer que não fez, vão dizer que é golpe, vão dizer que estão perseguindo ele novamente. Dali a pouco ele vai botar um poste ali para perder as eleições ou substituir a candidatura, porque ele não desistiu. Ele ficou inelegível, foi impedido, um presidente impedido de concorrer. Não, Rony, isso não faz sentido nenhum. Claro que faz, é só olhar as eleições de 2018 que foi exatamente isso que eles fizeram, né? De 2022 eles fizeram e a história se repete. É só você pegar e analisar tudo isso. Ou seja, isso pode significar até mesmo preparativos para uma desistência forçada, para ele não precisar ele mesmo desistir. Vocês estão entendendo? Porque vamos combinar, o abuso de poder político e econômico está claro, evidenciado e neste momento, enquanto eu gravo esse vídeo, está passando na televisão, na Globo, em rede aberta, com dinheiro público. Critica o Bolsonaro, diz que toma um golpe, fala da escala 6x1, que é uma proposta de governo do cara, o fim da escala 6x1, tá falando na televisão, propaganda gratuita, né? É o teu dinheiro, dinheiro da tua saúde, da tua educação, dos exames médicos do teu filho que nunca saem, é esse dinheiro que está sendo investido lá. Ou seja, o Lula não é burro, sabe muito bem o que ele está fazendo. Agora, resta saber se vai ter 2 pesos e 2 medidas ou não, sabendo que o sistema está contra a parede nesse momento. Eu não duvido mais de nada. O Lula pode ficar inelegível. Que vídeo brilhante, gente, tá? Do Rony Gabriel, né? Expôs tudo o que está acontecendo e principalmente o que pode acontecer. E ele tem toda a razão, gente. Isso pode sim fazer parte de um plano maquiavélico do Lula. Lula é um macaco velho da política, né? E tá bem explícito que indo lá prestigiar essa escola, fazer campanha eleitoral para ele basicamente está o quê? Escarrando na cara dos ministros do STF. Ele está escarrando no STF e no TSE. E está se lixando para o que pode acontecer, porque, no mínimo, ele vai dar uma de injustiçado, né? Se o TSE deixar ele inelegível, vai ser injustiçado, vai colocar um poste dele lá, possivelmente o Haddad, que não tem na mínima chance contra o Flávio Bolsonaro, porque ele sabe, gente, nas últimas pesquisas o Lula vem despencando igual uma jaca podre, igual eu falo para vocês, e o Flávio Bolsonaro crescendo de forma assim, é um fenômeno, né? O Flávio Bolsonaro é o fenômeno da política, sem a menor sombra de dúvida. E isso tá deixando o Lula extremamente furioso. Eu acho que ele pensa assim, cara, e se eu perder? Aí eu perco a eleição e não fui no meu carnaval, não fui na minha campanha, na escola que me homenageou. Então ele tá pensando assim, cara, em vez de perder os 2, porque ele sabe que vai perder a eleição, ele fica pelo menos, porque ele foi lá no carnaval, homenageou ele, tá praticamente no fim da vida, né? Basicamente lá com uns 80 anos de idade. E é isso, gente, tá? Eu acho que esse vídeo do Rony Gabriel faz todo o sentido do mundo, gente, tá? Agora, a questão que fica é, e o Tribunal Superior Eleitoral vai dar a mesma decisão, vai agir da mesma forma que agiu com o Bolsonaro, com o Lula?
ou com Lula, ele veste vermelho, vamos fazer diferente? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês.